Bom dia, bom dia. Mais uma segunda-feira aqui na RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, no canal do Imigrante USA. Eu sou a doutora Larissa Salvador, para quem não conhece, e para quem já segue a gente aqui, bem-vindos a mais uma segunda-feira cheia e repleta de informações necessárias para você começar a pensar ou então tomar aquela decisão necessária no seu futuro de imigração para os Estados Unidos ou aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, segunda-feira, a primeira ordem de negócio, né, aqui do nosso show de manhã, é conversar sobre o que vai acontecer agora. Para quem está seguindo, na última terça-feira à noite, aliás, quarta-feira de manhã, foi anunciado o ganhador oficial das eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? O Trump vai ser o presidente dos Estados Unidos por um segundo termo, iniciando agora em janeiro, tá? E o nosso tema de hoje é perguntas frequentes. E as perguntas mais frequentes do momento, do segundo, aliás, desde a última quarta-feira ok, sou imigrante, o Trump ganhou, e agora? O que isso significa para mim aqui nos Estados Unidos, tá? E, gente, a realidade, tá, sobre essa nova presidência é que ninguém pode falar ao certo o que isso vai realmente significar para a imigração, tá, nos Estados Unidos. Eu acredito que muitas pessoas estejam preocupadas, mas eu acho que é importante ressaltar, né, que ao decorrer dos últimos anos, uma das coisas que é crucial, que é importante e que ninguém pode negar, é que, independente de quem seja o presidente nesse momento, um dos maiores problemas que os Estados Unidos têm agora é a fronteira entre os Estados Unidos e o México, tá? Antigamente, a gente ouvia falar sobre coiote, ouvia falar sobre algumas pessoas entrando. Sim, ouvia, era uma prática meio que normal. Sim, a gente pode até falar isso, só que hoje, na situação que a gente se encontra hoje, a fronteira dos Estados Unidos está extremamente fora de controle, né? Então, há uma necessidade de algo ser feito, né, para eles poderem filtrar de uma forma mais eficiente a entrada da fronteira entre o México e os Estados Unidos. E aí muitas pessoas falam assim: ah, doutora, mas eu sou uma pessoa honesta, eu entrei pela fronteira, foi a única forma que eu encontrei de entrar nos Estados Unidos. Algumas tinham tentado visto, outras não tinham tentado visto. E, gente, como imigrante, né, nós entendemos esses pontos. A maior preocupação é que a forma, né, que eles estão filtrando as pessoas que entram nesse momento na fronteira não são somente pessoas boas que entram, né? Nós temos um risco que está aumentando a cada dia, até mesmo para a segurança nacional do país. Então, isso é uma preocupação. Outro ponto também que muitas pessoas têm perguntado, semana passada, eu acho que eu tive, no mínimo, umas 5 consultas desde quarta-feira, e a pergunta é: doutora, eu tenho DACA, né? E para quem não conhece, o DACA foi um programa, tá, que foi inaugurado pela administração do presidente Obama, que dava jovens, aliás, você podia ser maior de 18 anos ou então você já tinha mais de 30, mas foi quando você entrou nos Estados Unidos, você era menor de idade, tá? E era até uma certa data, num certo ano, e você já tinha vivido praticamente a sua vida nos Estados Unidos, praticamente toda. Então, uma forma que a administração Obama trouxe para que esses jovens pudessem ter algum tipo de futuro nos Estados Unidos foi o programa do DACA, que permite a essas pessoas terem a permissão de trabalho, terem o social, que é o equivalente ao CPF, para que elas pudessem viver uma vida nos Estados Unidos até que uma outra opção, né, fosse aberta para essas pessoas. E durante a primeira presidência de Trump, sim, houve muito ataque
contra esse programa do DACA, tá? E até hoje a gente ainda não resolveu vários dos processos, né, que foram iniciados contra o DACA. E hoje em dia as pessoas que já tinham DACA podem renovar, né, de 2 em 2 anos. E as pessoas que se qualificavam pelo programa do DACA, mas ainda não tinham aplicado para o programa, não podem, aliás, elas podem aplicar, mas a imigração, ela não pode tomar nenhuma decisão nesses novos casos, porque já fazem mais de 4 anos que o caso está pendente com as cortes americanas. Então, qual é a preocupação e a pergunta que foi feita várias vezes semana passada é: doutora, o que vai acontecer com o DACA agora, tá? Nessa nova presidência. E mais uma vez, gente, nós não estamos falando sobre uma resposta específica, porque, como eu falo muitas vezes em consulta, a minha bola de cristal não está funcionando hoje e eu não encontrei pilhas, então respostas exatas não são possíveis, mas a gente pode direcionar as pessoas da melhor forma possível. Por quê? A preocupação maior hoje doutora, e se nós tivermos mais um processo contra o DACA durante essa presidência, né? O que a gente faz? Gente, número 1, tá? Se você tem o DACA hoje, tá? Se você tem o DACA hoje e você tem outras opções de legalização, mas você estava meio que devagar para fazer alguma coisa sobre isso, ou às vezes a gente fica acomodado, né, na situação, e aí a gente não procura por outras formas, a gente não faz nenhuma pesquisa, a gente não faz nada, a gente simplesmente se acomoda e a gente não vê o próximo passo. Se você é essa pessoa, gente, procure o próximo passo, veja se você tem outras opções. Por quê? Um dos benefícios do DACA para as pessoas que conseguiram o DACA e eram menores de 18 anos na época é que você nunca acumulou tempo ilegal nos Estados Unidos, tá? Então, se você fosse, por alguma razão, sair dos Estados Unidos hoje, independente da sua idade, você não teria o penalty de ou 3 ou 10 anos, porque você não acumulou tempo ilegal dentro dos Estados Unidos. Um fato que muitas pessoas não sabem é que, claro, a não ser que a sua primeira violação foi entrar pela fronteira, se você entrou nos Estados Unidos com visto de turista, tá? E você, na época, era menor de 18 anos, você pegou o DACA antes dos 18 e você ficou aqui até agora, e você hoje tem, sei lá, 35 anos de idade, tá? Esse tempo todo que você passou aqui, você não estava acumulando tempo ilegal no país, tá? Porque, mais uma vez, o benefício do DACA é que quando você pegou o DACA antes dos 18, isso congelou você, né, com relação a acumular tempo ilegal no país. Então, com isso, você tem sim outras opções para processo consular fora do país. Então, se você é uma dessas pessoas, considere conversar com um profissional para ver se essa seria uma opção que você se enquadraria. Talvez para um visto EB3 de trabalho, enfim. Converse com alguém, porque como eu sempre falo, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e você deveria conversar com alguém para ela poder realmente analisar, né, os detalhezinhos que fazem o seu caso diferente, tá? Outra coisa, doutora, e se o DACA for cancelado? O que vai acontecer? Quanto tempo que eu vou ter para fazer alguma coisa? Não sei, tá? A realidade, mais uma vez, é que caso o DACA venha a ser cancelado, nós não temos a menor ideia qual vai ser o procedimento para todas essas pessoas que têm o DACA, né? Porque a gente não está falando só de algumas pessoas. Nós estamos falando de muitas mil pessoas nos Estados Unidos, tá? Que hoje usam esse benefício do DACA, tá? Aqui dentro dos Estados Unidos. Então, é importante você ficar atento, tá? Às notícias. E, gente,
uma coisa que eu sempre falo e é importante: preste atenção à fonte de informação que você está usando, tá? Por quê? Uma das coisas que a gente tem visto aí é que com esse resultado, tem algumas pessoas que sensacionalizam tudo e tá tudo horrível, e tá tudo péssimo, e tá tudo pegando fogo, e vai pegar fogo. Gente, uma coisa de cada vez, tá? Espere as coisas chegarem. Não estou falando que você não se prepare. Sempre tenha seus documentos. Eu sempre falo isso para as pessoas. Mas sobre a informação do que está acontecendo agora, nesse momento, é nada, tá? Ah, doutora, o que vai acontecer dia 1º de janeiro? Não sei, porque ainda não estou em 1º de janeiro, não tenho como te responder com certeza, mas, mais uma vez, fiquem atentos às notícias e também escolham as fontes de informação que vocês vão seguir para que você não seja pego, não é nem de surpresa, né? É pego num redemoinho de coisas que não são reais. Muitas pessoas usam esses momentos até mesmo para usar, né, de má fé do desespero das pessoas. Então, mais uma vez, prestem atenção. A gente não sabe se notificações para comparecer à corte seriam enviadas para as pessoas que têm o DACA, uma vez que o programa fosse encerrado. A gente não sabe quantos dias a pessoa tem para fazer qualquer coisa. Agora, uma coisa é certa, tá? Se o governo escolhesse tomar esse caminho, tá, de enviar notificações para as pessoas comparecerem à corte de imigração para processo de deportação, gente, número 1, seria um processo muito longo, porque, mais uma vez, nós estamos falando sobre muitas pessoas. E outra coisa, tá? E até mesmo eu digo isso não como, tá tudo bem se isso acontecer, mas se você, tá, é uma pessoa que tem o DACA e isso viesse a acontecer hoje, você com certeza já está nos Estados Unidos há mais de 10 anos, tá? Então, um dos recursos, tá, que você poderia, talvez, dependendo de quem você é, dependendo do seu currículo, dependendo do seu da sua checagem, né, de sua ficha criminal, se você não fez nada, enfim, seria o que é chamado de cancelamento de deportação, tá? Cancellation of Removal, 42B, seria uma opção, sim. Ah, doutora, mas por que então que a gente não faz isso toda hora? Por que eu, que não tenho nenhum processo na corte, não posso fazer isso? Porque esse tipo de recurso somente está disponível na corte migratória, tá? Para muitas pessoas que não sabiam, alguns anos atrás tinham até advogados que davam entrada em processos, talvez não explicassem para os clientes, mas dava caminho para o cliente ser colocado num processo de corte de imigração para que eles pudessem dar entrada no 42B, que é o Cancellation of Removal, cancelamento de deportação. Então, mais uma vez, como um ponto para vocês considerarem, pensarem, se isso vier a acontecer, a maior parte, tá, de pessoas que se qualificam para o DACA hoje, né, porque tem data para, né, que começou, tinha idade para aplicar, você seria elegível para fazer esse 42B na corte, se isso fosse a situação. Tá legal? Outra coisa também que muitas pessoas têm perguntado: doutora, e o Trump vai mudar as leis de casamento? E se eu sou casada com um cidadão americano, será que eu não vou poder dar entrada no meu green card? Eu acho, e isso aqui é uma opinião minha, mais uma vez, sem bola de cristal aqui, só eu e você. É bem improvável que ele ataque uma coisa que já é precedente por tanto tempo, né? Uma coisa que é lei, que é codificada, tá? Mais uma vez, o DACA e até mesmo o programa do Biden, que foi tentarem, né, iniciar no mês anterior, esses dois programas eram ordens executivas,
Então, entenda que ordens executivas têm menos poder do que leis, tá? Ordens executivas são temporárias. Então, mais uma vez, eu acho muito mais difícil ele atacar casamentos com cidadãos americanos ou com pessoas que têm green card, justamente porque é uma lei tão já estabelecida e, enfim, seria um trabalho muito maior. Outra coisa também que tem sido perguntado bastante é, doutora, e sobre o Trump querer terminar com a cidadania, né, por nascimento? O que isso significa? Ele gostaria que os Estados Unidos fosse mais ou menos igual a Portugal. Você não é cidadão português simplesmente porque você nasceu ali. Se os seus pais não são portugueses ou se eles não tiveram uma residência até quanto tempo naquele país, eles não podem pegar cidadania. Enfim. Gente, mais uma vez, não sabemos, tá? Mais uma vez, teria que ser uma coisa que ele teria que lutar no Congresso, teria que mudar muitas e muitas coisas para que isso acontecesse de fato. Então, a gente não sabe. E outra coisa, mais uma vez, eu acredito que com o problema da fronteira seria não prudente da parte dele focar nisso primeiro, em vez de essas outras coisas que não são tão problemáticas, né, para o governo americano nesse momento, como a situação da fronteira americana, tá? Mas, mais uma vez, nós não sabemos. Teve muita conversa nos grupos de imigração a respeito de como que vai ser o clima com a agência imigratória pelos próximos 4 anos. Eu, como advogada de imigração, me lembro nitidamente que nós tivemos muitas ordens executivas o tempo todo. Cada sexta-feira era alguma coisa mudando o tempo todo. Será que, doutora, a gente vai esperar isso de novo? Será que isso vai acontecer de novo? Gente, não sabemos. O melhor que nós estamos fazendo como advogados nesse momento é nos preparando para o que der e vier, que é o que a gente faria em qualquer outra eleição, em qualquer tempo, para poder servir da melhor forma os nossos clientes, né? Eu acredito que o nosso foco e o que a gente sempre se lembra e traz à memória é que a gente precisa realmente dar o melhor serviço, especialmente para nós, advogados imigrantes, que já fomos imigrantes. A gente sempre pensa, ok, como que a gente gostaria que a nossa família fosse tratada e qual é a melhor forma, né, de ajudar a comunidade independente de qualquer outra coisa nessa área imigratória. Tá legal? Vamos aqui para a próxima coisa que muitas pessoas têm feito essa pergunta, especialmente nos últimos 3 anos. Aliás, no último ano, especificamente, a gente começou a ver um aumento em negativas, especificamente de casos de EB2NW, tá? Para quem não sabe, o EB2NW tem sido o queridinho do Brasil pelos últimos anos. Muitas empresas de consultoria estavam empurrando muito essa categoria, até mesmo sem ter uma análise correta do cliente, do caso, do perfil do cliente para essa abordagem. Eu posso te falar que eu, pessoalmente, sou extremamente chata para pegar casos de EB2NW, porque, gente, não é tão simples como todo mundo faz parecer, né? Porque senão, mais uma vez, todo mundo faria. O EB2NW ele é muito específico no sentido do quê? Sim, você precisa ter, né, um bacharelado, uma pós-graduação, tempo de experiência. Só que isso, tá, é o mínimo. Você falar sobre o seu currículo e o tempo que você tem de experiência naquela área é o mínimo para a gente poder começar a ter uma conversa sobre aquela área, sobre a sua real opção, possibilidade de ter aquela categoria ou não, tá? O segundo ponto mais crucial, mais importante, é se a sua área é uma área de necessidade no país, a ponto que eles, né, relevem a necessidade de uma proposta oficial de trabalho para você,
tá? A razão que o EB2NW, ele é diferente é que o que eles estão dando como se diz, o perdão, né? Porque é National Interest Waiver. Mas o que eles estão falando que você não precisa, não é que você não precisa comprovar quem você é, não é que o waiver nesse nome é o perdão para a pessoa se ela ficou aqui ilegal. Não é isso. É que o waiver nesse contexto é pela necessidade do país, nós estamos retirando a necessidade de você passar pelo processo de PERM, né? Que é todo o processo de certificar que a sua área é necessária, tem que passar pelo departamento de trabalho, tem que ter uma oferta oficial de trabalho de uma empresa americana, enfim. Então, para você falar que você não precisa passar por esse processo, é necessário que a gente prove que os Estados Unidos, tá, tem uma necessidade pela a sua área de atuação. E, gente, eu vou falar para vocês, geralmente não é tão simples assim comprovar que a sua área é a área especial da América. Então, é necessário se ter, tá, uma análise do seu perfil. E nesses últimos tempos, a gente tem tido muitas pessoas vindo pra gente falando, doutora, eu recebi uma negativa, fiz um EB2 ou sozinho, ou como consultoria, ou com alguém no Brasil, e meu caso foi negado. O que eu faço? Gente, você tem duas opções, tá? Primeiro, e você tem que considerar esses dois pontos, tá? Especialmente se você está dentro dos Estados Unidos e você deu entrada nesses tipos de caso com o I-485 junto, ok? Agora, nesse momento, não é possível fazer para o EB2NW, mas quando o Visa Bulletin estava aberto, as pessoas estavam dando entrada no Green Card ao mesmo tempo que elas davam entrada para a categoria. E, gente, o que é importante você entender? Se você receber uma negativa, tá, do seu I-140, que é a petição que determina se você é elegível para um EB2NW ou não, você precisa ler a negativa, você precisa, aliás, ir para um profissional, né, um advogado, mas enfim, ler a negativa e entender o porquê que ela foi negada, por que aquela petição foi negada, tá? Por que eu digo isso? Se na leitura dessa negativa, tá, aquela negativa ocorreu por conta de um erro de interpretação da lei pela imigração, é necessário apelar, tá? Que é uma opção. Você vai apelar, você vai fazer uma moção para reabrir e reconsiderar o caso, tá? Pontuando o porquê que aquele caso, na sua totalidade, deveria ter sido aprovado de acordo com a lei imigratória americana, tá? Por que eu digo isso? Se você tem um I-485 pendente em cima dessa aplicação de EB2NW, tá? Aquele I-485, aquela petição do Green Card, se você não apelar aquela petição inicial, ela também vai ser negada. Porque ela é dependente daquela outra petição, tá? Então, para você poder ter o Green Card, o EB2 precisa ser aprovado, ok? Se for negado, o I-485, que é a petição do Green Card, também vai ser negado. Outra coisa importante, que muitas pessoas me falam, ai, doutora, mas eu não entendo como é que foi negado o I-140, se aprovaram a minha permissão de trabalho, me deram um social e me deram uma permissão de viagem. Gente, vou falar um segredo pra vocês, aqui, entre eu e você, tá? A permissão de trabalho faz parte do processo. Você ter uma permissão de trabalho aprovada ou uma permissão de viagem aprovada não significa que o Green Card vai ser aprovado. Uau! E eu não sei por que muitas pessoas não falam sobre isso. E aí o que acontece? Você, tá, que já passou pelo 5º círculo do inferno, que comeu o pão que o diabo amassou para juntar o dinheiro, para dar entrar no seu EB2NW, no seu Green Card,
você que não entende o que está acontecendo, recebeu o seu cartão, tá? De permissão de trabalho, o seu social, a sua permissão de viagem e achou, uau, meu green card vai ser aprovado. E aí você meio que relaxa, você, né, sai daquela fase de medo que você tava aqui na sua cabeça, sem pensar no meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, a pessoa que fez um trabalho excelente, então tá tudo bem, eu vou relaxar, vou construir minha vida. E aí, daqui a pouco, passa-se o tempo e chega a negativa. Tanto dos 140 e depois do I-485 do Green Card. E aí você entra em pânico porque você fala, quando você vem falar comigo, mas doutora, eu recebi a permissão de trabalho. Eu recebi a permissão de... Eu já fui até ao Brasil. Como assim que o meu green card foi negado? Como que eles podem negar o meu green card? Gente, eles, número 1, podem fazer muita coisa. Então, mais uma vez, por isso a necessidade de você ter uma pessoa analisar o seu perfil muito bem analisado antes de você dar entrada em qualquer processo, tá? E você fazer o seu processo com uma pessoa que pode analisar o seu caso. Fazer com um profissional que pode falar, de acordo com a lei imigratória, eu tenho o direito de falar que funciona assim, assim, assado, tá? Por quê? Gente, ter permissão de trabalho não significa que você já foi aprovado para o Green Card. Mais uma vez, tá? Outro fato muito diferenciado que a maior parte das pessoas não sabem. Todo mundo fica com muito medo de usar a permissão de viagem, tá? Aí, semana passada, eu tive uma pessoa que perguntou, doutora, eu posso usar a permissão de viagem porque eu já ouvi que não é bom usar, que é perigoso usar, que eles podem me barrar na entrada, o que eu faço? Gente, a permissão de viagem, tá? Nos últimos 10 anos, eu pessoalmente só tive um problema com ela, tá? Só que, de fato, não foi um problema com a permissão de viagem. Foi um problema com o cliente, que sabia que não tinha uma permissão de viagem válida, que tinha dado entrada numa renovação que ainda não tinha chegado, que decidiu interpretar sozinho um carimbo no passaporte e simplesmente decidiu sair. E na hora de regressar para os Estados Unidos, foi barrado na entrada, óbvio. Óbvio. E, gente, eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito, tinha sido dito, tá? Nessa situação, claro que você vai ter um problema com a sua permissão de viagem. Fora esse problema muito específico, eu nunca tive nenhum cliente ter problema com a permissão de viagem. Mas, tá? Quando a gente voltar do comercial, eu vou contar pra vocês a história da permissão de viagem que vai trazer, tá, problemas pra vocês possíveis no futuro, dependendo do que você já tenha feito. Mas pra vocês que ainda não fizeram isso, vai ser uma preparação pra você não fazer. Então, a gente está indo pro comercial, mas antes disso, a gente gostaria de mais uma vez agradecer a RCN, Pastor Francisco Pires, por todo o apoio aqui com a RC Brasil, Rádio da Comunidade Brasileira. A gente já volta.